Oi, eu sou o sobrevivente e ontem eu tava treinando na academia e um parceiro meu chamado André me chama num canto e diz o seguinte: Cara, você tá sabendo da novidade? Eu respondi que não sabia de novidade nenhuma, mas aí eu fiquei curioso, né? E ele continuou: Olha, eu não sei nem se eu posso te contar isso porque é uma parada muito íntima. Eu não sei você, mas nesses momentos eu fico pé da vida. Se tem uma coisa que me irrita muito é a pessoa que fica fazendo suspense ao invés de falar logo as coisas. Eu só fiquei com raiva e disse pra ele: Cara, se for pra ficar com essas frescuras, não era nem pra ter me dito nada. E aí ele resolveu dizer. Ele falou: É o seguinte, cara. Me falaram que a Cecília tá no job agora. E aí ele apontou discretamente pra ela, que também tava na academia, tirando uma selfie lá no espelho. A Cecília é uma conhecida minha. Eu conheço ela desde criança porque a minha mãe é amiga da mãe dela. Só que eu nunca falei com a Cecília. Não que eu me lembre, pelo menos, porque enquanto eu tava na adolescência, com 16 anos, a guria tinha 4 anos, então a gente nunca parou pra conversar, a gente nunca fez parte do mesmo universo. É aquela parada de cidade pequena, sabe? De não conheço, mas sei quem é. Porém, hoje a Cecília é uma mulher de mais ou menos 20 anos. E ela é uma mulher muito bonita. Ela me lembra muito aquela Cela Lopes, aquela influenciadora, que fazia um papel de riquinha e tal. E teve uma época que a Cecília ficou bem sumida da cidade. Eu, como todo bom marido, fui falar com a minha esposa fui contar a fofoca pra ela, digamos assim. A minha esposa abriu o Instagram dela, já que eu não tenho Instagram, não uso, e aí ela foi direto no perfil da menina. Nos destaques do perfil dessa menina, da Cecília, tinham várias bandeirinhas, da Argentina, da Suíça, da Irlanda, de Portugal, até mesmo do Egito. No perfil dela tinham várias fotos nesses locais também. E detalhe, eu moro numa cidade minúscula, de 10 mil habitantes, uma cidade muito mais pobre para os padrões da região, e ver alguém viajar tanto, com tantas fotos assim, em outros países, é no mínimo suspeito. Acabou que eu não fui atrás para saber se de fato a Cecília estava no job ou coisa parecida, só que eu me surpreendi em como ela estava muito bem de vida, sem aparentemente estar num relacionamento e nem mesmo estar trabalhando. Ela podia ser só uma sugar baby, por exemplo, ou ter um namorado ou marido muito rico. É difícil alguém de 20 anos ter tanta grana assim, entende? Só que tem gente que diz que ser sugar baby é a mesma coisa que fazer job, e eu não vou entrar nessa discussão agora. Só que esse assunto todo me deixou com uma pulga atrás da orelha. Será se uma mulher do job ganha tanta grana assim pra bancar uma vida de luxo dessas? Eu pesquisei e, pra ser sincero, depois disso eu tô quase entrando no job também. Bora trocar uma ideia sobre isso? Antes, por favor, comenta um oi sobrevivente pra me ajudar com o engajamento desse conteúdo. E se você comentar um oi sobrevivente, eu vou curtir o seu comentário em até 24 horas. Isso de graça, sem você precisar fazer um programa comigo. Sobrevivente, deixa de enrolação, cara. Diz logo aí quanto é que uma do job ganha, porque talvez eu vou entrar nesse mercado também, sobrevivente. A resposta não tem como ser diferente de um grande depende. Porque o mercado do job é um mercado que valoriza muito a aparência, já que meninas bonitas e mais novas ganham muito mais, e é um mercado que se divide em vários outros também. Tem quem faça o job num beco escuro às 3 da madrugada numa quarta-feira de chuva. Tem quem faz o job mais discreto com clientes selecionados. Tem quem também tenha OnlyFans e Privacy e plataformas para poder vender também fotos. E tem quem faça o serviço de forma mais chique, mais de luxo. Tem também quem esteja disponível para fazer coisas mais complicadas. São muitas variáveis. Até mesmo o custo por cidade muda o valor do job. Baseado em plataformas como as da Borboleta, anúncios reais também e levantamentos recentes, o job de baixa renda custa de 50 a 250 reais por hora. Em cidades menores, atendimentos mais rápidos e locais mais insalubres, esse valor é mais frequente. Quanto pior o local, mais barato. O job médio, que a gente pode chamar assim, custa de 250 a 500 reais por hora. Ele é mais comum em capitais, cidades maiores e normalmente são meninas que têm locais próprios. Já o job premium, aqui que está o ápice da carreira, a mulher ganha de 600 a 2.000 reais por hora. Essas acompanhantes de luxo normalmente estão em grandes capitais como São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília e vendem pacotes de 3.000 a 7.000 reais por pernoite ou diária de viagens e eventos. Normalmente aqui não é só um rostinho bonito. Aqui essas mulheres, na visão dos clientes, sabem se portar em locais mais chiques, em locais em que são requisitados homens mais velhos com uma parceira que possui uma beleza acima da média. Sobrevivente, mas isso é por serviço, cara. Eu quero saber por mês. Quanto é que elas ganham por mês nisso tudo? Vamos lá. As do job iniciantes ou de baixa demanda, aquelas que têm poucos clientes, moram no interior ou atendem de forma irregular, ganham cerca de 2.000 a 6.000 reais por mês, bruto. É lógico que isso aqui é uma média. Tem gente que tira muito menos, gente que tira muito mais. O job médio e ativo, com 3 a 5 programas por dia, de segunda a sexta, por exemplo, gera em torno de 8.000
mil a 20 mil reais bruto por mês. E muitas ficam justamente nessa faixa aqui. Já as de luxo, com clientes seletos, alta diária com viagens, estão recebendo de 20 mil a 60 mil reais ou mais por mês. Pô, sobrevivente, onde é que eu me matriculo, cara? Eu quero ser do job também, por ganhar 60 mil reais pra fazer uns servicinhos aí. Eu acho que eu faria, cara. Eu nem gosto, mas eu acho que eu faria. O ponto é que esses valores que eu mostrei pra você não é o lucro delas, é o faturamento, porque elas têm custos também. As plataformas que divulgam elas, por exemplo, cobram caro por impulsionamento. São planos de 100 a 500 reais por mês, e se a guria não pagar, quase não aparece na plataforma. Isso limita a quantidade de clientes que elas conseguem atender. Sem falar que tem também investimentos em anúncios de redes sociais, mas normalmente são bem mais discretos, e normalmente é a galera que tá no OnlyFans ou no Privacy. A gente tem que levar em consideração que cuidar da própria aparência custa muito caro também. Pensa no cabelo, na unha, em depilação, academia, procedimentos estéticos, inclusive cirúrgicos, roupas, maquiagem, tudo isso vai de 1.500 a 5 mil reais por mês em cidades grandes. E é claro que o investimento nisso ou o custo nisso varia de mulher para mulher. Por que você pensou Marisa agora? O vídeo não tem nada a ver com Marisa, cara. Tem também a questão de saúde, porque se você trabalha nesse meio, você tem que fazer exames de DST periódicos ou de IST, você tem que utilizar anticoncepcional, porque você não quer um acidente no trabalho, né, que é uma gravidez, e tudo isso vai te custar de 300 a 800 reais por mês. Sem falar na questão de segurança, e muitas também reclamam da dificuldade de manter os ganhos altos à medida que elas ficam mais velhas, porque a competitividade é muito alta. Tem alguns vídeos delas, inclusive falando quanto ganham por mês, e os valores são bem surpreendentes. O que você trabalha? Trabalho com um job de luxo e sou criadora de conteúdo adulto. E quanto você tira por mês com o seu trabalho? Uma média de 65 a 70 mil por mês. E dá pra viver bem aqui em Floripa ou passa uns perrengues? Dá pra viver bem, fazer uns investimentos e ainda sobra uma grana. Tem alguma história maluca? Vamos ver os comentários aqui. Ela tá de uniforme e o cara perguntando a profissão. Eu queria trabalhar no job. Ganha dinheiro, mas eu não conheço ninguém que consegue prosperar fazendo esse tipo de coisa. O que define um job como sendo de luxo? Existem outras categorias? Quem é ela? Aí o cara procurando já material da pessoa. Vamos pra outro vídeo aqui. Eu trabalho no job, isso mesmo, e olha o dinheirinho que eu recebi ontem. Ai, eu recebo muitas perguntas, né? Ai, como é trabalhar no job? Quanto é que você recebe? Gente, varia, né? Tem dia que é bom, tem dia que é ruim. Não é assim o mesmo valor todos os dias, né? Tem dia que é bom, tem dia que é ruim, né? Então varia. E, gente, qual é a minha opinião, né? Bom, gente, eu amo. Simplesmente eu amo trabalhar no job. Dá pra fazer uma grana, ó. Bastante. Então, gente, né? Ai, depende, né? Tem gente que não gosta, né? Que tem vergonha. Ai, gente, é um trabalho, querendo ou não, é um trabalho, né? As pessoas... Agora, né? Na visão das pessoas é um trabalho, né? Então, né? Querendo ou não, as pessoas têm que respeitar, né? Então, gente, é muito bom. Ai, eu recomendo, viu, gente? Vamos pro job. Bora, gente. Será que isso aqui é alguma sketch? Porque ela não me convenceu muito não, de que trabalha com isso. Será que é algum perfil de humor ou algo do tipo? Olhando pra minha amiga aqui, quanto mais ou menos ela ganha e no que ela trabalha? Trabalha de gari e ganha 2.500 limpo. O que a Olha aí o cara se passando. minha amiga trabalha e quanto mais ou menos ela ganha? Pode falar. Ela é influencer, 2, 3 mil pra cima. Sim. Pra bancar só ali, unha, look, cabelo, cílios, boca, pá, tudo. Mínimo uns 35k, né, mano? Pô, 35 mil só pra bancar a aparência? Não, o cara deu uma exagerada aí. Olhando pra ela, tá? No que ela trabalha e quanto mais ou menos ela ganha? Do job? Que massa. Deve ganhar o quê? Uns 700 por dia? Pra mais? 700 por dia? Por dia? Ó, mas ó, o produto... Não, mas... Não, meu, cancela, ninguém vai ver isso. Qual é o teu nome? Aonde tu trabalha e quanto tu ganha mais ou menos? Ou se quiser já falar o valor real, pode falar. Oi, gente, meu nome é Rayane. Atualmente eu trabalho com aquela plataforma laranja lá, que você já conhece. E o meu faturamento dá pra chutar ali uns Que plataforma laranja? Nickelodeon? 90 a 100 mil. Um mês ruim, Um mês ruim, uns 50. não interessa. É muita grana, né? O que você faz pro trabalho? Eu sou garota acompanhante de luxo. Tá vendo como compartilhar mais ou menos qual é a tua renda, assim, mensal? Ó, se eu trabalho bem, eu tiro pelo menos 24 mil. Porque eu trabalho em Rio. Assim, eu não quero julgar a pessoa, mas pra uma de luxo, 24 mil, se trabalhar bem, parece um valor bem baixo, né? É alto pra gente, né, que ganha pouco, mas eu digo, pro nível que a gente viu anteriormente. Grande do Sul. Por que tu trabalha lá embaixo, Crisar? Por que tu não trabalha... Porque o Sul dá mais dinheiro. Porque tu trabalha lá embaixo, ele se referindo ao sul, mas, enfim, foi mal, minha quinta série foi longe agora. De tudo que tem Sul dá dinheiro, gente. O que tu faz da vida? Eu sou stripper e sou garota. Meio que famosa entre os famosos. É mesmo? Quanto é que você faz por mês, se você não se importar em compartilhar, assim? Varia bastante, tipo, de 10 a 150 mil. Peraí, 10 Pô,
Pô, mas aí é uma variação muito extrema mesmo, né? De 10 a 150 mil. 150? Quando eu quero trabalhar é 150, quando eu não quero eu faço 10. Pô, mas se fosse por 150, eu queria trabalhar. Onde é que eu me inscrevo? Quais são as plataformas? Curiosidade, quanto é que é, tipo assim, uma noite? Uma noite minha é 5 mil. Que idade você tem? Eu vou ficar calado, cara, eu vou ficar calado. Mas você talvez tenha pensado a mesma coisa que eu. Vamos pro último vídeo aqui. Quanto é o job? Então, meu amor, sai bastante job de 300, 350, 400, depende do cliente, depende do teu jeito de trabalhar. Mas o mínimo do job aqui, assim, é R$200, né? O quarto é cobrado separado, o que tu cobra é teu. Se tu cobrar R$1.000, o R$1.000 é teu, o quarto é separado, é R$100. Mas daí é cobrado separado, o valor que tu cobra é teu, e o aluguel do quarto é R$100. Mas o mínimo do job é 200. Mas sai bastante, de 300, já saiu o job de R$1.000. Já saiu o job de 950. Mas daí é uma coisa rara, né? Mas normalmente é 300. Ela tá gravando debaixo da ponte, né, pô? Eu não sei se vai sair no áudio final do vídeo, mas é um barulho de caminhão, um barulho de autoestrada, pô. 350, R$400 o job. E é isso. Respondido. Gente, curte, comente e compartilha. Pra mim Pô, sobrevivente, mas aí é uma vida fácil demais, cara. Eu fiquei interessado. Eu se fosse mulher sobrevivente, acho que eu faria um negócio desse. Cara, aqui vai depender da pessoa, porque olhando só o dinheiro, e tem pessoa que liga só pra isso, não é necessariamente um problema, pra essas pessoas a vida é maravilhosa se for trabalhar com um job. Olhando pra parte mais social, espiritual e até mesmo de segurança, as opiniões e julgamentos podem variar bastante. Teve um AMA, eu não sei se você já ouviu falar disso, se eu não me engano é Ask Me Anything. Que é basicamente as pessoas vão lá no Reddit, isso é muito comum no Reddit, e dizem, tenho a profissão tal, podem me fazer qualquer tipo de pergunta. Então tem um AMA com uma acompanhante na noite, foi como ela se descreveu, mostrando muita coisa dessa vida pra gente. Eu separei as melhores perguntas e respostas, e as que eu poderia colocar aqui sem o vídeo ser derrubado também. Detalhe, encara essa parte do vídeo como uma entrevista feita por várias pessoas a uma profissional do job. A entrevista não diz respeito à vida de todas que trabalham com isso, mas dá para ter uma noção melhor desse mercado. As perguntas são mais sobre o trabalho de forma geral e não apenas sobre a parte financeira, embora ela seja tratada aqui também. A primeira pergunta é, quanto é o cachê? E atende quantos por dia? Ela respondeu, média de 350 por hora, mas muitos nem usam a hora cheia. É aquela velha piadinha de demorar 30 segundos e o restante jogar truco. Outra pergunta, o que conseguiu conquistar? Trabalhando com isso, digo, bens materiais, cursos e quais seus planos para o futuro? Ela disse, no começo é muito vislumbre e a gente acaba nem se tocando que o tempo tá passando. O nosso corpo tá envelhecendo e ficando menos atrativo e a gente acaba deixando de lado nossos estudos e objetivos de vida. Eu entrei querendo dar um tempo para achar uma faculdade e me bancar tudo certinho, mas no fim acabei não fazendo isso. Tenho 2 casas que comprei, uma eu alugo, outra eu moro. Tenho carro bom e outras coisas de bens materiais. Pro futuro eu quero continuar empreendendo e talvez ser mãe. Faculdade eu já acho mais difícil, porém não descarto completamente. Pensei em psicologia ou medicina veterinária. Fiz até Enem. Outra pergunta. Estou vendo suas respostas e está sendo ótima a forma como você está lidando com o pessoal. São várias perguntas que nos deixam curiosos, mas vou focar em 2. Primeiro, você já teve contato com mulheres que os clientes pegam na rua? Sabe como é a higiene, banho e etc? E ela respondeu, nunca tive contato direto com garotas de rua. Ao que me parece são garotas que estão começando na vida por agora, ou garotas que estão enterradas em algum vício, álcool, coca ou crack. A maioria das casas sérias não permitem que as meninas usem drogas pesadas ou drogas em excesso. Daí essas que não conseguem sair do vício acabam indo pra rua. Particularmente, é o pior lugar para se trabalhar no ramo. Sem muita segurança, ficam em ruas vazias e no escuro sem contar que o cachê é bem baixo e os clientes são os piores, drogados e aidéticos. Não recomendo buscarem essas meninas. Juntem o dinheiro e vão numa melhorzinha. Provavelmente essas da rua não se cuidam em nível nenhum, nem em higiene pessoal, muito menos em exames. Outra pergunta. Você tem relações daquele jeito, fora do trabalho? Como é? E ela falou, já tive alguns namorados e namoridos, mas é muito difícil manter algo duradouro. Os caras se dizem de mente aberta, mas na primeira ocasião já vem com a história de sair dessa vida, pedir pra eu ser bancada por eles. Quer dizer que o clássico então é verdade? Se eu quisesse ser bancada por homem, eu não teria nem entrado. O serviço fora do trabalho é difícil. Quando eu estou em uma relação amorosa, praticamente nem existe, até porque o casual eu já tenho no dia a dia trabalhando. Outra pergunta. Acredito que exista algum tipo de filtro na hora de aceitar ou não os clientes. Isso tem a ver com o quê? Comportamento, aparência, higiene? Quais são os seus? E ela responde. No clube onde trabalho, possui um hall.
Os homens pagam pra entrar, beber, assistir danças, socializar e tudo mais. Nós meninas ficamos circulando. Como normalmente tem muitos caras, podemos escolher a dedo quais queremos levar pra cima, pro quarto. Daí eles pagam o adicional do programa. A gente só não tem como recusar um cliente quando se trata de clientes VIPs. Normalmente são os caras que pagam mais e eles que escolhem qual ou quais meninas eles querem subir. Mas já trabalhei em casa pior e dificilmente as meninas recusam um cliente. A não ser que seja um cara totalmente sujo, como um morador de rua. É bem comum eles irem, uma informação que eu não sabia, ou caras muito alterados por álcool ou outras drogas. Agora a pergunta financeira. Ganha dinheiro pra caramba mesmo? Queria ter as moral. Infelizmente nunca tive. E ela respondeu. Pra quem não tem muita perspectiva e tem um corpo que chame atenção é um bom começo, mas já entre sabendo que um dia a torneira fecha. Se não for uma mulher muito chamativa ou disposta, é melhor ir fazendo concurso e faculdade, viu? Outra pergunta, você pensa em sair dessa vida? Pretende investir o dinheiro em algo? E a aposentadoria? Você se sente mal fazendo os trabalhos ou você leva tudo como é apenas profissional, vou ficar bem? Ela responde, acho que já tô pra sair, tenho investimentos já e acho que posso sair sem ir pra sarjeta. Eu faço consulta com psicóloga desde que comecei e ela me ajudou a tirar esses estigmas de estar fazendo algo sujo e errado. Hoje me dou bem com o que faço, teve época que não. Como surgiu a proposta para começar nesse emprego? Sua família sabe? Como eles reagem? A resposta dela, uma amiga minha de academia comentava direto sobre essa vida. Na época eu não sabia, mas ela já era GP. Eu achava que era modelo. Ela me deu um contato de uma casa aqui da cidade e eu fui conhecer. Sobre meus pais, eu já tinha me afastado deles há muito tempo, antes de entrar nessa vida. Morava com a minha irmã mais velha, eles souberam provavelmente por ela, eu não contei. Provavelmente não gostaram, imagino. Como foi a primeira vez atendendo? A resposta dela, é o que dizem. As primeiras vezes sempre marcam. Minha primeira casa era muito ruim, mas eu não sabia até conhecer outras. Pra mim era tudo novo. Gostei muito dos primeiros meses, parecia que tava no paraíso, mas aí vi que não era tudo isso e caí em depressão. Daí entrei na terapia e também comecei a tomar remédio por um momento. A gente já vê que existem cursos também com a parte psicológica, né? A gente falou dos cursos em beleza, em segurança, mas a parte psicológica de se relacionar com tantas pessoas assim por conta do trabalho deve ser uma carga bem pesada mesmo. Alguns caras, inclusive, levam isso pro lado mais espiritual, né? Dizendo que a energia é ruim e coisa do tipo. Pergunta que sempre tive curiosidade. Como você declara o seu imposto de renda? Tá aí uma pergunta inteligente. Imagino que deva receber um monte de Pix toda hora e de altos valores. Sempre fiquei pensando em como justificar a compra de imóveis e afins. Ela diz que tem outros negócios, então acaba colocando tudo junto na declaração e nunca teve problema. Ela diz também, não posso falar muito, mas tem uns esquemas para receber o salário. E não é por Pix. Os imóveis eu comprei depois que já tinha todos os meus negócios estabelecidos. Antes disso, eu alugava. Você não pensa em trabalhar fora do Brasil? Quanto você costuma tirar por semana? E ela respondeu, para trabalhar fora tem que ter um padrão modelo russa ou ser muito bunduda. Negra de olhos claros, essas coisas chamativas. Dificilmente uma garota daqui vai para fora. O que mais tem é tráfico de gente nessa história. Já vi muito relato, nenhum próximo a mim, graças a Deus. E por último, desculpa a ignorância, mas não era melhor criar um Only? E ela falou, nem toda mulher ganha dinheiro com OnlyFans. O que mais tem é menina que vende fotos e vídeos e que não ganha nada. Sem contar que muitas pessoas acessam sem pagar por pirataria. Outro ponto é que uma vez na internet, sempre na internet, o meu serviço morre depois de 1 hora. E eu não sou uma mulher super linda. Tenho público no programa real, mas fora isso eu não sou nada especial. No final das contas, trabalhar no job é um negócio como todos os outros. Eu trouxe essa série de perguntas e respostas, não só pra gente ver a questão bruta dos valores, mas pra gente ter um pouco de acesso à realidade de quem trabalha com isso. É claro que foi a entrevista só com uma das trabalhadoras desse mercado, mas é comum histórias terríveis envolvendo isso, principalmente aquelas que trabalham na rua ou trabalham com clientes menos abastados, acho que a gente pode chamar dessa forma. Mas acaba sendo um trabalho como qualquer um mesmo, no sentido de que boa aparência te dá mais oportunidades, de que tem que ter networking também, tem que ter o contato de uma boa casa, por exemplo, né, que agencia essas meninas, embora isso já vai para questões legais. Tem que lidar com colegas de trabalho que tentam te derrubar, imagino que seja um mercado que tenha muita competitividade. A diferença desse mercado, no caso, está na lucratividade, né? Só que até isso depende da pessoa, da região, dos contatos. Com tudo isso, fica a pergunta para você. No final das contas, levando tudo isso em consideração, você acha que vale a pena trabalhar com isso? Você que é mulher, trabalharia com isso? E você que é homem, se fosse mulher, trabalharia com isso também? Me diz aí nos comentários. Seria impossível trazer esse vídeo até você sem a ajuda do pessoal que paga o meu salário. Quero agradecer ao Cauê Abruzio, ao Adriano, ao Woodson, ao Matheus, ao Guilherme, ao DJ Pooper, ao Iandro Borges, ao Demis, ao Guilherme Steck, ao Ghost Tinet,
ao Capivarilson Motorista, aos Guerreiros Z, ao M. Samuel, ao Willow, ao Growpulga, ao Alguém, ao Cauê, ao Guilherme Rodrigues, ao Daniel Roberto, ao Riquelme Klein, ao Senhor Mistério, ao Jason Torran, ao Barchi, ao Pedro Henrique Marques de Oliveira, ao Danilo FS, ao Antônio Lúcio, ao Willow S, ao Ecstasy, ao Dr. Herbert, ao Jonathan, ao Caio Duque, ao Luke Furix, ao Ismael Neves, ao Matheus Flores, ao Shows, ao Samuel Sanhu, ao Grove Lake, ao Anônimo, ao Luca Nonino, ao Glaubert Ismael, ao Eduardo Gonzalez, ao DWLTZ, ao Tossen, ao Jean, ao Robson Cedras, ao Topzera, ao Anderson Olindo, ao Rafael Gonzaga, ao Polo, ao Zanatas, ao Eduardo, ao Amy Chris, aqui e a cada um dos membros desse canal, membros que têm acesso a conteúdos exclusivos, acesso aos mapas mentais, acesso a vídeos antecipados, acesso ao nosso servidor no Discord para maiores de 16 anos, acesso aos nossos mini cursos de sobrevivência no Brasil. São 3 planos diferentes, você consegue informações sobre os benefícios de cada um aqui embaixo. Por favor, não se endivide, mas seria uma honra você se tornar membro aqui do canal. É isso, ou você me ajuda financeiramente ou eu vou ter que fazer programa. Tá, eu acho que não foi uma boa piada, não. É melhor me despedir. Valeu aí. Bom, espero que você tenha gostado do feat. Tchau, tchau.